Agora, Gustavo Segré, eu estava querendo viajar para Buenos Aires. Vamos, né? Tá barato. Então, mas aí eu vou ter que viajar. Vou ter que viajar com você, chegar lá e falar, estou aqui com o embaixador argentino no Brasil, para eu não ser mandado de volta aqui para o país, porque eu estou sabendo que a Argentina está barrando algumas pessoas e impedindo que elas entrem no país, dizendo que seriam falsos turistas. Agora, por que isso estaria acontecendo justamente nesse momento em que Milei assume o poder? Milei não está querendo mais, a partir dos acordos que foram feitos lá atrás, acordos bilaterais, acordos do Mercosul, que estrangeiros permaneçam no país, ou tem alguma questão aí por trás dessa história que a gente precisa aprofundar mais, hein, Gustavo Segré? Precisamos aprofundar porque tem uma parte da história que está mal contada. Você pode ir para a Argentina, argentinos podem vir para o Brasil, mas tem uma limitância para permanecer no território de 90 dias. Se você fica mais de 90 dias, você tem duas opções. Ou sai e volta, ou pede uma extensão na Polícia Federal Migratória, nesse caso. E aí, por causa do acordo com o Brasil, os brasileiros têm uma facilidade em fazer isso. Não, mas a facilidade é obter a residência. Hoje, um argentino pode vir aqui. A única dificuldade está no agendamento da Polícia Federal, 1h30, e ele obtém a residência. Da mesma forma, isso foi um acordo de 2009, um brasileiro pode ir na Argentina e obter a residência. Isso não quer dizer que ele tenha que residir. Ele não pode ficar fora da Argentina ou fora do Brasil por um período maior a 2 anos. Mas ele vai com documento, antecedentes penais, a ausência deles, ou seja, um documento que diga que não tem antecedentes comprovante penais. De antecedentes criminais. Isso é apostillado segundo as normativas internacionais da AIA e é um trâmite muito rápido. Inclusive, isso serve até para quem está nos escutando e quer normalizar a sua situação, se não está normalizada, ou ir estudar na Argentina, que é gratuito, por isso que tem tanta gente. Tem muita gente que vai fazer medicina lá também e tal. Então o que faz? Se estiver aqui no Brasil, vai no consulado argentino, faz o pedido de RNM, que é o Registro Nacional Migratório, e ele pode fazer o que quiser, estudar, trabalhar, sair, entrar, o que quiser. O problema é quando essa informação não é passada para a pessoa e ele vai dizendo que ele vai para turismo, quando na realidade ele está indo estudar. Aí seria meio que agora às 5h50 o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. É como se fosse aquele turismo puxadinho. Eu estou vindo aqui, vou começar como turista, mas depois eu vou permanecendo até tentar regularizar minha situação, seria isso? Ele pode fazer isso fácil. Se ele tiver a documentação, pede agendamento na Polícia Federal da Argentina, obtém a residência e ele faz o que ele quer. Mas aí o que o Milei determinou? Que essas pessoas que não cumprirem esses ritos, elas devem ser mandadas de volta para o Brasil. E está certo. Por quê? Porque não está regular no país. Ele está indo como um turista que entra e sai cada 90 dias, quando na realidade ele está estudando. Não é um problema. Se normaliza a sua situação, ele pode continuar indo, sem problema. Ô Luiz Felipe Dávila, você entende que esses acordos que foram feitos no Mercosul, os acordos bilaterais, trouxeram a impressão de que a gente pode circular o quanto quiser em ambos os países, tanto os argentinos aqui quanto brasileiros na Argentina, sem nenhum tipo de trâmite que é colocado aqui pelo Gustavo Segré? Então, esse é o ponto importante. Toda vez que você viaja para um país e pretende ficar por um tempo maior, você precisa conhecer as regras do país. Você não pode ir para um país e falar assim, eu vou continuar desse jeito assim, não importa a regra. Não, existe uma regra. E a regra é simples para ser cumprida, não tem nenhuma burocracia. Você não vai ficar esperando 1 ano, 2 anos, não é que nem tirar passaporte europeu, italiano que você fica lá, não é. Cidadania italiana. Então é algo fácil de se fazer, agora tem que fazer. Se você resolveu morar num país, estudar num país ou trabalhar num país, você precisa respeitar as regras do país. É a coisa mais simples, é a regra número 1 da civilidade. Ô Gani, você acha que houve então algum tipo de politização no sentido de Milei entra no poder, agora alguns brasileiros que chegam ao país estão sendo mandados de volta, como se eles não fossem mais bem-vindos ali no país vizinho, quando na verdade há uma questão documental, burocrática mesmo, envolvendo a situação? Boa pergunta, Evandro, porque acho que hoje o mundo está tão politizado que tudo vira, né? É uma questão política, ele está fazendo isso para penalizar, quando na verdade ele está simplesmente cumprindo a regra. Existe uma regra para você morar em outro país ou para você ter uma residência permanente, você tem que estar adequado a essa regra. Então ele está simplesmente fazendo valer a lei, mas infelizmente no mundo de hoje tudo vira um espetáculo político. Você concorda, Piperno? Eu queria entender um pouco mais sobre como é que vai ser aplicado, porque eu acho justo que se alguém entra
enfim, alguém vai morar em Buenos Aires e resolve estudar numa universidade argentina, de graça. Então é óbvio que, eu imagino que existam regras para que essa pessoa possa, então, desfrutar desse benefício que é um ensino superior, que seria, no caso, um ensino superior gratuito. Eles mais procuram a Universidade Buenos Aires, né? A La Plata. La Plata, Rosário, são muito visadas aí em medicina. Pagar zero aqui é caríssimo. Conclua, Piperno, pode seguir. Agora, eu não sei, por exemplo, se vai haver algum outro tipo de limitação, né? Porque, né? O senhor Segré pode falar melhor. Vai haver, Segré? Duas coisas, é importante. Eu me comprometo a fazer um vídeo explicando a quem desejar como tramitar essa residência. Opa, já faz lá para o nosso canal do assinante, lá no Jovem Pan. Pode ser, porque é uma questão simples. Inclusive, se algum estudante quer ir para a Argentina estudar, ele pode tramitar um visto de estudante. E ele pode ir tranquilamente, entra, sai. E vou fazer a recíproca. Se um argentino vier para aqui, ele não pode abrir uma conta corrente se não tem a residência, ele não pode trabalhar se não tem a residência e ele não pode estudar se não tem a residência, porque o CPF apenas é uma questão fiscal. Na Argentina chama QUIL. Não é uma questão de retaliação, é cumprimento da norma. E a norma, além disso, é fácil. Tramitar a residência é simples. Mas o Milei resolveu intensificar um pouco mais essa busca pelo cumprimento justamente por conta dos custos que isso trazia. É isso que eu queria entender. Porque assim, beleza, essas normas sempre existiram, mas por que agora, quando o Milei entra no poder, é que há essa modificação, Gustavo Segré? Eu me aventuro a dizer que é o primeiro passo de um segundo que deve ser arancel para estrangeiros que vão estudar na Argentina. Porque lá não tem vestibular. Não tem vestibular. Tá. Então a pessoa vai lá, faz o CBC, que é o curso básico para ingressar na universidade, e já começa a estudar. Então hoje, e não é que tire vagas da argentinos, não. Mas quando você tem um estrangeiro residendo no Brasil, você tem a necessidade de oferecer, porque é uma questão da pessoa, hospital, por exemplo. Sim, os serviços básicos. Não, transporte. Eu acho que que foi, você falou, não é exatamente isso. Acaba tendo um custo adicional. Por exemplo, nos Estados Unidos, se você entra ilegalmente com a sua família, é lei nos Estados Unidos, a criança não pode ter a educação básica recusada. Então, mesmo que ela esteja ilegal, a escola não pode falar, não vou matricular o seu filho porque ele está ilegal no país. Eles nem pedem, para falar a verdade, documento que comprove a residência ou naturalização da criança. Mas, evidentemente, que isso é um custo para o país, né? E é fácil, porque antes, para obter a residência, por exemplo, você precisava fazer um investimento de $100 mil ou casar com alguém nativo. Sim, e agora? Às vezes era mais caro, né? Casar era mais caro que Também acho. Não pelo casamento, senão pelo desfecho depois. Mas não era um problema. Hoje, tramitar a residência de um argentino aqui no Brasil, de um brasileiro na Argentina, é a coisa mais simples do mundo. Vou fazer para o canal de assinante. Pronto. Agora, só para finalizar o nosso debate argentino aqui, além dessa questão, Milei autorizou o aumento de 30% do salário mínimo lá em partes, né? Vai ser gradual esse aumento, hein, Gustavo Segré? Sim, que não melhora muito a situação. Mas ele não era contra aumentar o salário mínimo nesse momento? Não teve opção, porque o salário mínimo estava muito baixo, hoje está em 180 mil pesos. Daria mais ou menos, tem que dividir por 240 para ter a realidade de quanto seria em termos de reais. Daria 200 e poucos dólares, né? 240 dólares, coisa assim. Dá mais ou menos o salário mínimo daqui. Em números redondos é muito parecido, mas estava muito atrasado antes. E aí a outra questão era que, na impossibilidade de encontrar um acordo, o governo tem que colocar o valor do salário mínimo. E já tem um monte de greves aí querendo aparecer de novo por causa disso. É que a gente está falando de uma inflação, Gani, de 250%. Não tem como, né? Algum aumento tem que ter. Agora, isso não vai combater a espiral inflacionária, né? Pelo contrário, você tem que dar um aumento para ter alguma reposição da renda, não é suficiente, porque a inflação acaba aumentando mais. A gente viu isso no Brasil, você tinha uma indexação automática, aumentava o salário, só que o salário ele vem sempre depois da inflação, né? Então você está sempre perdendo a inflação. Sim. Não é isso que vai acabar resolvendo o problema. 57% de pobreza. 57%, até coloquei na nossa tarde.